todo mundo aqui é muito ocupado, eu imagino que vocês não terão tempo de um depois de fazer nada. Né? Talvez 10 minutos no almoço, sei lá. Então, as possibilidades de vocês lerem antes que a gente debater aqui, eu acho que não tem na prática. Então, o método que eu acho que dá para fazer alguma coisa é esse aqui mesmo, que nós vamos mais ou menos aqui cavucando, né? Vamos fazendo essa arqueologia no texto, tentando cada vez cavar mais fundo. Eu sempre digo que a diferença da leitura bem feita, da leitura apenas para passar o tempo, é que a leitura de passatempo é como um patinador no gelo, entendeu? Um sujeito do Holiday on Ice, patinando no gelo. Aliás, eu sempre digo que o meu maior pesadelo é morrer e ressuscitar, né? Encarnar como um patinador do Holiday on Ice. Em todas as tragédias que podiam acontecer, nenhuma maior do que essa. Né? E a outra, além do Holiday on Ice, que é como você lê assim, livros para passar o tempo, como as pessoas veem, só assim, né? Elas patinam sobre o livro. Então, o nosso processo aqui não é assim. O nosso processo de leitura, que é orientado aí, espiritualmente pelo Mortimer Adler, é um processo de arqueologia, é de pesquisa geológica. Aí buscar cada vez mais fundo. Então, quando eu falo de arqueologia, eu quero dizer o seguinte: quem lê o Aristóteles apenas dar uma olhadinha assim, e o patinho em cima, sai dizendo que Aristóteles é defensor da escravidão. Mas se você parar para pensar aqui uma hora comigo, a gente vai olhando, descobre que não, porque é exatamente o contrário. O que Aristóteles diz, na verdade, é um inimigo enorme da escravidão. Porque ele só vê escravidão onde? No sujeito obrigado a ser escravo. E desse ele é contra. Porque ele acha que há gente que gosta de ser dependente dos outros. E ele só chama esse pessoal de escravo porque é o nome que tinha na época, mas isso seria hoje equivalente a gente falar em quarta casta, servo, empregado. Entendeu? Então, o que a gente faz aqui em uma hora e meia é olhar para esse assunto com alguma profundidade e nós fazemos, então, o exorcismo dessa bobagem. E esse é o único método que eu penso que seja viável em 10 noites da gente poder ler a política. Então, eu sei que às vezes a gente parece que vai devagar, mas não tem uma maneira... Claro que a nossa velocidade vai aumentar agora, porque a segunda parte é mais leve e a gente, na medida em que for andando, vai melhorando a nossa capacidade de ler. Né? Então, eu queria, sem mais delongas, passar para o próximo capítulo. Quem gostaria de ler agora? Por favor, um outro voluntário, por gentileza. Voluntário. Da propriedade e dos meios de adquiri-la. Então, apenas para o Alexandre saber, esse é o livro 1, capítulo 3, tá? Livro 1, capítulo 3. O talento para adquirir um bem difere claramente da ciência do governo ou da do serviço. Parece-se mais com a arte militar ou com a caça. Para a gente só melhorar a tradução, né? O talento para você conseguir coisas que são necessárias para a vida é diferente da arte de governar e da arte do serviço, quer dizer, da economia doméstica. É isso que está dizendo. Parece mais com a arte e com a caça. Então, vamos lá. Ao expor a teoria, porém, seguiremos o plano que traçamos mais acima, em que o escravo só entra como coisa ou instrumento. A arte de adquirir bens... Vamos olhar a nota 6, por favor. A arte de adquirir bens, não raro é chamado de crematística. Para Aristóteles, ela se apresenta em formas. A primeira tem por objetivo as diversas coisas de que precisa a família. A segunda, a acumulação da moeda. No primeiro caso, faz parte da econômica. No segundo, o nome de crematística lhe é atribuído no sentido restrito. E aqui uma diferença importante, porque Aristóteles vai deixar isso com uma clareza impressionante. Vai dizer que tem 2 jeitos de você adquirir bens. Uma é pelos processos naturais de sustentar a família. E a outra é quando você se mete em processo de especulação econômica. Mas o que é interessante é que o que ele chama de econômica, embora o livro chamado Econômica não seja aceito como... ele não é garantidamente espúrio, mas há muitas dúvidas. Então, o que ele chama de econômica é apenas a arte da manutenção da família. E ele não escreveu nenhum livro sobre teoria dos mercados, sobre o modo como o comércio funciona. É interessante isso, né?
todo o resto da nossa conversa de hoje tem esse viés econômico, ele vai nos a falar apenas sobre esse assunto, até o fim do nosso encontro de hoje, lá pela página 30, mais ou menos. Tá? Então vamos lá. A arte de adquirir bens será idêntica à ciência do governo doméstico? Faz parte dela ou será apenas um de seus meios? E, caso seja apenas um de seus meios, será como a arte de fazer lançadeiras serve a do tecelão, ou como a forja do bronze serve a arte do fundidor de estátuas? Tu não sabe o que é uma lançadeira? Lançadeira é uma máquina têxtil que faz o tecido. Tá? Até hoje são assim. Claro que hoje elas são sofisticadas. Né? Pois não é o mesmo gênero de trabalho, já que uma dessas artes só fornece o instrumento e as outras só a matéria. Entendo por matéria aquilo que se faz a obra, como a lã para o fabricante de tecidos e o bronze para o fundidor de estátuas. É claro que a arte de aprovisionar uma casa não é a mesma coisa que a arte de governar. A primeira só traz os meios, a segunda faz uso deles, pois a que pertenceria o uso dos bens da casa, a não ser a ciência do governo doméstico? Então, o governo doméstico usa os bens que são aprovisionados para poder cumprir a sua missão. Então, não é a mesma coisa, embora uma coisa esteja ligada à outra. Está apenas fazendo essa distinção lógica, natural que há entre você buscar a comida e governar uma casa, que não é exatamente a mesma coisa, tá? Embora seja uma ligação entre essas duas coisas. Vai ficando claro. Mas uma faz parte da outra, ou é uma espécie mas uma faz parte da outra ou uma espécie à parte? Isto oferece dificuldade, pois, se para adquirir for preciso saber de onde vêm as riquezas e os bens de todos os gêneros, não podemos deixar de reconhecer um grande número de propriedades diferentes. Agora ele vai explicar onde é que estão as diferenças, tá? Por isso é que ele está falando nisso, tá? Vamos lá. A aquisição natural ou economia. É uma primeira questão dizer se a agricultura, que é apenas uma maneira de obter os alimentos necessários à vida, ou alguma outra indústria que também tenha os alimentos como objeto, pertencem à arte de enriquecer. Enriquecer aqui, a tradução que é dada nisso, só não leve muito assim no pé da palavra, não é enriquecer no sentido de ficar rico no sentido moderno, ter $1 milhão na poupança, não é isso. Tornar-se próspero. Mais do que enriquecer, é prosperidade. Prosperar significa ter os meios necessários à sua disposição. Poder ter arroz em casa, feijão, abrir a geladeira e ter alguma coisa que não seja cerveja. Mas daí é o conceito exato de prosperidade, né? Tá. Muito bem. Mais cerveja, menos iogurte. Tá. Aquelas coisas assim. Existem várias espécies de alimentos e essa diversidade introduziu vários gêneros de vida, tanto entre os homens quanto entre os outros animais. Pois não se pode viver sem alimentos. Ora, é sua diversidade que torna dessemelhante o gênero de vida dos animais. Alguns dentre eles se reúnem em bandos, outros levam uma vida solitária, conforme seja mais conveniente para obter alimentos. Uns são carnívoros, outros frugívoros e alguns comem de tudo. Frugívoro é quem come frutas, mas os outros dois tradutores estão dizendo por herbívoro. Tanto o Cury quanto o Barnes. Na verdade, quando eu digo Barnes, não é o Barnes, porque ele é só o compilador. Cada texto do Aristóteles é traduzido por uma pessoa diferente, sabe? Então é uma espécie de grupo de trabalho. Então, todo mundo preferiu herbívoro a frugívoro, porque herbívoro parece ser mais abrangente que frugívoro. Vegetariano, né? Essa é a ideia. Tá? É diferente, por exemplo, existe esquerda vegetariana e existe esquerda herbívora, que é redundante. Não, existem vegetarianos, por exemplo, que comem peixe. Meu professor de gravura, meu velho professor de gravura, Orlando da Silva, não come nenhum animal, exceto peixe, ele come com toda a satisfação e sem nenhum problema, porque ele acha que os peixes são de natureza entediante, então merecem ser comidos. Então, eu acho que essas são questões aí complicadas e, de certa maneira, bizantinas. A verdade é que parece que aqui o melhor modo seria ser herbívoro. Né? E os que comem de tudo são onívoros.
né? Onívoros, em português chama onívoros, que vem de omni, tudo, né? A natureza, portanto, distinguiu seu gênero de vida conforme a espécie de alimentos e a facilidade que tem para obtê-los. Nem todos gostam do mesmo alimento. Tal agrada a alguns, outro aos demais. Eis porque os carnívoros ou frugívoros não têm o mesmo gênero de vida. Todas essas diferenças também se notaram na vida dos homens. Os que amam o repouso preferiram a vida pastoral, sem que isto lhes custe nenhum trabalho. Eles tiram sua subsistência de animais domesticados e só mudam de lugar com seus rebanhos, exercendo uma espécie de cultura dos seres vivos. Cultura dos seres vivos é uma maneira exótica de traduzir. Um desses outros dois traduziu como fazenda móvel, que é muito mais adequado, né? Fazenda móvel. Então, o que é um pastor? É o sujeito que tem uma fazenda móvel. Não, foi traduzido, acho que pelo tradutor americano, ou inglês, não é inglês, são tradutores de inglês. Fazenda móvel é o que faz um condutor de rebanho, porque ele fica passeando pelo mato com as ovelhas, onde for, onde tiver a comida, né? Entendeu? Os outros ficam parados e eles passeiam. Essa é a diferença. Outros vivem de suas presas, os caçadores de presas terrestres, os pescadores de presas aquáticas, esses à margem dos pântanos, das lagoas, dos rios e do mar, aqueles nas planícies, nos bosques onde habitam os pássaros e os animais selvagens. Aristóteles não deixa nunca de fazer a enumeração. Lembra que eu falei para vocês que o Dada Maravilha foi capaz de uma frase aristotélica? Então, o que é de aristotélico naquela frase do Dada Maravilha? É que ele está dizendo assim, bom, depois de eu investigar todas as coisas que existem, descobri que apenas 3 param no ar. Os helicópteros, né, os beija-flores e o Dada Maravilha. Então é isso que faz o Aristóteles. Ele não perde a chance de analisar as possibilidades sempre. Ele é sempre um descrevedor das possibilidades daquilo. E é essencialmente assim que você faz ciência. E ciência faz assim. Por exemplo, eu como consultor de empresas, quantas vezes na minha vida eu não fui tentar interferir em uma certa situação. Uma vez havia lá uma empresa que tinha feito tantos programas de qualidade que os programas davam trombada um com o outro, ninguém entendia mais nada. Tudo era a maior confusão que vocês possam imaginar desse mundo. Então, para que serve um consultor? Para você chegar lá e dizer assim, bom, então vamos olhar para todos os programas aqui e ver. Tinha assim, alguma coisa de 50 iniciativas de qualidade diferentes, com esse nome, né? Com todos esses processos, não sei o que, Kaizen, Just in Time, não sei nas quantas, senhores falando não sei, benchmarking, tinha tudo quanto é coisa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver se todas essas coisas aqui, elas pertencem, se elas têm semelhanças e dessemelhanças. Então, você põe tudo aquilo na mesa e começa a organizar aquilo como se fosse um conjunto dessas pecinhas de quebra-cabeça, né, torturantes, enormes. E aí você aos pouquinhos vai descobrindo que todos aqueles indivíduos se dividem em 3 ou 4 famílias. Aí você começa a encapsular em 3 famílias. Aí você começa a descobrir que há redundância dentro da própria família. E você acaba esse negócio aí com 4 ou 5 programas-chave e 2 ou 3 subprogramas. E aí acabou a conclusão. A primeira benefício é esse. Então, o que é isso? É agir aristotelicamente. Aristóteles age assim com os problemas. Entendeu? E você vai lá e olha como são e começa a perceber onde é que eles são iguais e onde é que são separados. Então, olha, tem gente que vive da caça aos animais e gente que vive da caça aos peixes. Por isso que ele fez isso, ele pegou todos os caçadores e já descobriu que há 2 famílias. Mas as famílias dos caçadores aos peixes subdividem-se em peixes do mar, peixes do rio, peixe da lagoa, peixe do riacho, peixe ali do passeio público, do lago do passeio público, peixe de tudo quanto é origem. E assim ele vai organizando tudo, vai entendendo tudo que está vendo. Método aristotélico, puro e simples. É isso que Aristóteles, assim que ele trabalha fundamentalmente. Mas a maioria dos homens tira seu alimento do seio da terra e vive de seus frutos adoçados pela cultura. Numa palavra, existem tantos gêneros de vida quanto operações naturais para obter víveres, sem contar os que se adquire por troca ou compra. Vida pastoral, vida agrícola, vida aventureira, baseada nas capturas da caça ou da pesca,
Todos esses são gêneros que se misturam e se combinam na maior parte dos povos conforme a necessidade, a fantasia ou o prazer, para suprir através de um a falta do outro, sendo tal povo pastor e salteador, tal outro agrícola e caçador, ou vivendo conforme a necessidade. O que é um povo salteador? É um povo ladrão, né? Um povo que vive roubando os ingleses, basicamente, só assim. Passar a vida repreendendo os outros, né? Não podemos, temos que dizer que há uma certa característica rapaz, né? Na cultura inglesa, na cultura da ilha, né? É uma ilha de piratas, é um covil de piratas, saiu roubando o mundo inteiro. Aí até transformaram um pirata num pirata estatal, que é a criação do corsário, com Sir Francis Drake. O corsário é um pirata que o governo autorizou a ser pirata. Mas isso não tem nada a ver com o nosso assunto. O que eu queria dizer é que o que o Aristóteles está dizendo aqui, isso é muito importante notar, o Aristóteles está descrevendo as maneiras naturais de você produzir a economia. Economia, lembrando sempre, que é no sentido aristotélico de prover o sustento da família. Então, como é que você provê o sustento da família? Por esses meios que ele está descrevendo aqui. Dando legitimidade até mesmo para o salteador. Está vendo? Ele está dizendo que até, embora seja moralmente condenável, é um modo de prover o sustento da família. É o que fazem os fora da lei, né? Eles roubam para poder sustentar os seus familiares. Não é isso? Então, ele está descrevendo quais são as maneiras naturais de você conseguir produzir a economia, né? Garantir a economia da família. Assim, a natureza proveu todos os animais, tanto no momento de sua geração, como quando atingiram a perfeição. A perfeição aqui, novamente, tradução esquisita, quando atingiram a maturidade. Tá? Maturidade. Perfeição aqui no sentido de maturidade. Aqueles, por exemplo, que nascem de ovos, colocando sobre o próprio invólucro alimento suficiente até que nasçam, aqueles que pertencem à espécie vivípara, enchendo de leite o seio de sua mãe até a hora em que podem dispensá-lo. Porque já cresceram um pouquinho. Então agora também está dizendo que os animais se dividem de dois jeitos. Aqueles que produzem larvas ou ovos, e aqueles que produzem seres já formados que vivem do leite da mãe. Entendeu o que ele está querendo a biologia? É claro que esse não é um livro sobre biologia, mas ele tem, naquela listagem que vocês receberam, vários livros em que ele fica falando isso de tudo quanto é bichinho. Não, mas tem os caracóis que são assim, são assados. Isso é biologia, por ele estar criando a ciência da biologia, que não existia até então. Aristóteles está fazendo isso. Não esquecer nunca, né, que ele não é médico, porque ele perdeu o pai muito cedo, mas ele deve ter tido uma pré-formação médica. Então, se alguma profissão que parece muito, que poderia caracterizar melhor Aristóteles, é de biólogo. Ele está o tempo todo olhando para as coisas como o pai dele deve ter mostrado nos cadáveres ou nos doentes, né? Provavelmente assim. Então, continuamos, por favor. Da mesma forma, a natureza proveu as suas necessidades. Já foi isso, né? Não. As suas necessidades depois do nascimento. Foi para os animais, em geral, que ela fez nascerem as plantas, aos homens que ela destina os próprios animais, os domesticados para o serviço e para a alimentação, os selvagens, pelo menos a maior parte, para a alimentação e para diversas utilidades, tais como vestuário e outros objetos que se tiram deles. A natureza nada fez de imperfeito, nem de inútil. Ela faz tudo para nós. Onde é que vocês ouviram a mesma história? No mito da criação cristã. Então, o Deus produz tudo aquilo e fala assim, poxa, mas isso tudo eu vou fazer agora estou sozinho, tem que ter alguém para dizer que isso é muito bonito. Quer dizer, a mesma ideia que é do cristianismo, de que Deus nos deu a natureza de presente, é a ideia que está aí dentro dessa ideia de Aristóteles. Essa é uma ideia um pouco antipática no tempo moderno, porque no tempo moderno nós hoje fazemos uma divinização da natureza, que são essas coisas todas de Gaia, né? a mãe natureza, a mãe terra, cultos à mãe natureza. Todas as vezes que você chama a natureza de mãe, você está, no mínimo, revelando uma certa tendência a um panteísmo. A ideia de que nós somos a natureza da nossa mãe. Então, há no Machado de Assis, no livro As Memórias Póstumas das Culpas, uma cena maravilhosa
em que aparece lá um sonho para a personagem central uma natureza, né, que no caso vem com o nome de Pandora. Pandora era a cunhada do Prometeu, mulher do irmão do Prometeu, que chamava-se Epimeteu. E esse Epimeteu casou com a Pandora. E essa Pandora é mais ou menos a natureza, né? Então, assim, ó, eu sou a Pandora, eu sou a natureza, mas também eu sou a vossa carrasca. Porque a natureza é, ao mesmo tempo, digamos, a fonte da nossa sustentação, mas também ela nos mata. Que todas as desgraças são naturais, todos os fenômenos, os tsunamis, a febre amarela, né, ninguém inventou isso no laboratório, a febre amarela é completamente natural. Então, o que Aristóteles está aqui dizendo é que a natureza tem que ter um propósito. Ele não sabe muito bem qual é, mas ele está aqui, no fundo, implicando que há um propósito de criação especificamente para o homem. Então, se nós recebemos a natureza de presente de Deus, convém não estragá-la, né? Mas, ao mesmo tempo, não convém não botá-la no lugar do presenteador. O que nós fazemos hoje é uma tentativa de destruição das religiões tradicionais. Nós precisamos canalizar a tendência religiosa dos seres humanos, botando um pseudo-deus no lugar. Esse pseudo-deus chama-se Mãe Natureza. Hoje, a divinização da natureza, que é uma coisa que Aristóteles está dizendo para não fazer já nessa época, claro que não está dizendo diretamente, mas é isso que está implicado nessa afirmação aqui. Na verdade, é um culto paranoico, um culto doentio, esse assunto, que tem, no fundo, implicações políticas muito grandes. Vamos ver daí ao longo dos nossos 10 dias, né, para nós não deixarmos de cumprir a nossa cota de hoje. Continuamos. A própria guerra é um meio natural de adquirir. A caça faz parte dela. Usa-se desse meio não apenas contra os animais, mas também contra os homens que, tendo nascido para obedecer, se recusam a fazer. Este tipo de guerra nada tem de injusto, sendo, por assim dizer, declaração da própria natureza. Então, veja, é com base nesta ideia aqui que o Bush acha que pode derrubar o Saddam Hussein. Entenderam que é essa a argumentação? Quer dizer, a argumentação é de que há uma legitimidade moral nas guerras contra, digamos, regimes bárbaros, quaisquer que sejam eles. Que é também uma ideia que sustenta, de certo modo, o colonialismo. Aristóteles está dizendo que há uma normalidade nisso, que há uma naturalidade nisso, portanto, uma legitimidade nisso. Como se isso fosse mais ou menos a regra do jogo. E isso, é claro, que é mais complexo do que a gente pode debater aqui agora, só o que é importante vocês perceberem como ele raciocina. Tá? Então, há 3 maneiras de você entender um filósofo. A primeira maneira é você tentar descobrir quais são as consequências do seu raciocínio. Isso é bom, mas é um pouco escolar demais. Assim. A segunda maneira de você entender um filósofo é você descobrir como é o método. Isso que nós estamos fazendo aqui. No fundo, se nós passarmos a raciocinar como o Aristóteles, nós seremos aristotélicos. Então, no primeiro caso, a gente consegue falar sobre aquela filosofia. É mais ou menos o que um professor falaria na escola para os alunos. No segundo caso, a gente consegue se colocar no lugar daquele filósofo, raciocinando como se fosse ele. E o terceiro é você investigar como foi que o sujeito fez durante o seu processo de tentar chegar onde ele chegou. E, então, esses 2 últimos é que nos interessam aqui. Então, o Aristóteles está tentando entender o que é natural nas coisas, porque ele já nos contou que não é possível raciocinar em termos de nada sem você quebrar em pedaços e ver o que é essencial. Então, o que ele está dizendo aqui é que há, no processo de guerra, uma legitimidade que é conferida pela própria naturalidade dessa ação. Quer dizer, o mundo sempre teve guerras, né? Quer dizer, a ideia do pacifismo, um pacifismo militante, é de que toda guerra é errada. No entanto, a partir dessa visão que Aristóteles traz aqui, é preciso perguntar se, de fato, as guerras são completamente legítimas. Pode ser que as guerras tenham alguma legitimidade, em algum momento. Há um determinado na vida das pessoas que é possível você brigar com alguém. Não só entre países, mas você mesmo, às vezes, tem que brigar mesmo. E é por isso que está lá na Bíblia que agora está essa confusão, né? Porque tem lá em Marcos, se não me engano, uma afirmação de Jesus Cristo que diz assim: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a guerra. Às vezes é preciso trazer a guerra mesmo e não a paz.
às vezes é assim, porque existe aí alguma legitimidade, às vezes, né, circunstancialmente. É o caso do Irã agora, né? Se deixar os caras... O Papa andou falando que as armas nucleares caem na mão dos terroristas, nós todos corremos um risco muito grande, né? Pois é. Como civilização. Então isso dá moral para os americanos, provavelmente. Então logicamente vai ser contestado, mas... usarão esse argumento moral para defender. Né? Agora, claro que a gente tem que discutir os casos particulares, né? Eu nem sei se esse é o caso, mas, em princípio, em tese, é o que ele está dizendo aqui. Né? Conforme estabelece a exposição, é evidente que o governo, tanto o das famílias particulares como o do Estado, contém como parte integrante todas as maneiras naturais de adquirir as coisas necessárias ou úteis à vida. Ela deve encontrar sob suas mãos todas as coisas, ou seja, se não saber onde tomá-las. As verdadeiras riquezas são essas. Não é difícil determinar a quantidade necessária para o bem-estar. Na verdade é, né? Na verdade é muito difícil. Por exemplo, quanto que é suficiente cerveja? Quanto que é um automóvel suficientemente bonito? Você vai ter um carro melhor do que o seu. Tá? Quanto que é suficiente quantidade de ternos? Depois de muito velho, eu descobri que as mulheres têm, em média, 70 pares de sapatos. Eu fiquei horrorizado, porque eu, quando ando com o mesmo sapato, e quando o sapato abre aquela boca de jacaré, que começa a dobrar, assim, quando você anda, eu entro numa loja, pego, saio, deixo aquele lá e saio com o novo. Só quando a boca de jacaré dobra quando você anda. Porque antes de dobrar, eu não troco. Né? Então, para uma mulher média, quanto que é suficiente sapato? É irrespondível. Na verdade, nesse ponto aqui, o Aristóteles não tem um bom ponto. Falando numa época. Mesmo na época dele, também tinha túnicas bonitas, sempre teve objetos de luxo, né? Então, a resposta é que é muito difícil saber isso. Isso é uma medida pessoal. É por isso que não dá para você estabelecer, por exemplo, políticas, leis que regulem o consumo responsável. Porque é praticamente impossível saber quanto é suficiente. Entendeu? Tem mulher que tem 60 sapatos e acha que tem pouco. E está chegando e falando, não tenho sapato, estou pelado com sapato. Não é assim? Não tenho sapato nenhum, que desgraça, como é que eu vou trabalhar hoje? E isso é comum em mulheres, isso é muito comum. Quer dizer, para você comprar sapatos, não há nenhum limite, a não ser o limite pessoal. Então, não é, ao contrário do que Aristóteles diz, é difícil saber quanto é a quantidade máxima de sapatos. Mas você percebe que está dizendo uma coisa maravilhosa aqui. Está dizendo o seguinte, olha, para atender às exigências da família, você tem meios. Quais são? Os meios de caça, os meios de salteamento, né, de assalto, e os meios de agricultura. Está dizendo isso, tá? E daí ele descreve mais ou menos esses meios, que são os meios ditos naturais, e, portanto, saltear o outro é natural. A guerra de conquista, a guerra de sobrevivência em relação ao outro é natural. Isso é um pouco perigoso, porque você dá a razão aí para tal do Lebensraum. Né? Então, a argumentação de Hitler para fazer a expansionismo nazista é que a Alemanha precisava de Lebensraum. Lebensraum é espaço vital. Né? Não é isso, Marco? Espaço vital é a tradução de Lebensraum. Então, é sempre complicado isso. Né? Então, sempre há um problema de julgar caso a caso. Mas ele não deixa de ter uma certa razão em dizer que a guerra é um processo humano natural, né? Completamente natural, e é onipresente e inextricável do contexto humano. E ele fala dos bens para a manutenção da família. É isso que ele acha. Ele fala que não é possível. Isso que ele acha que não é. Mas o problema é que, mesmo na coisa de história, deveria ter muita elasticidade nessa lista de bens. Né? Quer dizer, devia ter. Que as verdadeiras riquezas são essas. É porque ele está falando. O homem não tem limite, mas. Não, sabe o que ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: que o que é rico de verdade é o seguinte: mesa, caneta, entendeu? Eu sempre faço uma fantasia, me diverte muitíssimo. Um dia eu vou escrever esse livro. Um dia você acorda e todas as pessoas sumiram. Tudo. De ninguém. Mas as coisas todas ficaram.
E os animais também. Quando você descobre que está só no mundo, então a sua vida muda radicalmente, né? Porque o que passa... É o quê? Eu não sabia. Então você vai... Onde é que eu ia morar? Eu acho que eu ia morar lá no Ouro Fino, contanto tivesse uma bomba manual para tirar água do poço. Aquela assim, sabe? A bomba manual. Porque dali a, sei lá, um ano não ia ter mais necessidade, nem talvez nem isso. E que desse para plantar, ia nos supermercados todos, pegar todos aqueles saquinhos de alface, couve, até fazer um estoque daquilo já. Eu acho aquilo o máximo. Aquele saquinho que tem semente, aquela coisa mais bonita que já inventaram. Olha que maravilha que é aquilo. Eu acho fascinante, eu acho aquilo fascinante. E aí, então, você tem que morar num lugar de terra boa, conseguir criar umas galinhas, se você conseguir, porque na praia não é tão fácil como você pensa, entendeu? Arrumar uma vez 2 cachorros para te defender dos cachorros selvagens que irão ficar selvagens dali a um ano, né? Então, no fundo, o que restará para você é uma sociedade onde não existe mais dinheiro. Porque o dinheiro é uma ficção, ele é uma abstração total. Você não precisa de dinheiro quando não há nada para comprar, no caso do náufrago, e não precisa de dinheiro quando não há ninguém para vender nada, que é o caso do meu exemplo aqui, desse exemplo. Então é isso que ele está dizendo, que as verdadeiras riquezas são essas coisas concretas e reais com as quais você alimenta a sua família. Esse sentido, que é claro que a tradução não dá muita clareza nisso, né? Você tem razão, mas é isso que ele está dizendo aqui. Tá? Essa é a ideia. Solon não se referia a elas quando dizia: o homem quer acumular sem fim e sem medida. Solon é o legislador ateniense que faz a democracia ateniense, né? O legislador que produz a democracia ateniense. Está vendo? Que ele aqui ele sabe que é difícil de definir isso, então ele está dizendo que quando Solon diz que o homem não tem medida, ele está dizendo, não, mas isso ele não está falando disso que eu estou falando, está falando de uma outra coisa. E essa outra coisa que ele vai condenar, ele vai contar em seguida o que é. Que não é mais a economia, mas é a crematística. Então, a economia é apenas a arte de prover a família com os meios. A crematística é a arte do enriquecimento, pelo enriquecimento. E essa enriquecimento é o que ele acha que Solon está falando. Tá? Então, continuamos, por favor. Exprimia-se, então, mais como poeta do que como filósofo, pois nesta, como em todas as coisas, existem limites. Em qualquer arte possível, nenhum gênero de instrumento é infinito em número ou em grandeza. Ora, quer nas casas particulares, quer nas lojas públicas, as riquezas naturais são apenas um acervo de instrumentos para sustentar a vida humana. E aqui, então, ele consegue resolver o dilema. Porque, se por um lado, os desejos humanos são absolutamente insaciáveis, para que só ter 300 sapatos, ou pode ser 400? Tá? Por outro lado, os sapatos são exíguos, são finitos. Então, como os sapatos são finitos, existe uma coisa maravilhosa que é a mais bela dos fenômenos econômicos, que se chama sistema de preços. Como há uma espécie de escassez em todas as coisas, o que faz o sistema de preços? Ele conta para você que determinada coisa ficou mais escassa do que antes. Então, o que os preços revelam é apenas a escassez relativa e não o mérito ou o conteúdo daquilo que você compra. Né? Então, veja, um espetalhão que consegue operar na bolsa com grande sucesso ganha muito mais do que uma moça que cuida, por exemplo, uma enfermeira que cuida de crianças com paralisia cerebral. E qual é o trabalho mais meritório? É dela, mas ela vai ganhar uma fração mínima do que ganha o outro. Porque o sistema de preços não está revelando o mérito das coisas, está revelando apenas a escassez relativa. Então, o que acontece? Apesar dos desejos humanos serem completamente saciados, o sistema econômico é limitado. Então, o que faz o sistema de preços é contar para você que determinada coisa agora ficou mais escassa e aí, então, diminui a demanda por ela. É por essa razão que é impossível haver no mundo uma crise de água, por exemplo. Porque a crise de água é impossível, porque o sistema de preços, quando o sistema de preços indicar que um barril de água custa $100, não precisa nem ter isso. Veja, a Sanepar vende uma tonelada de água por $1. Uma tonelada de água tratada por $1. Quando uma tonelada de água tratada custar $10,
toda a água do planeta ficou economicamente viável. Porque não há escassez de água nenhuma. O que há é uma confusão, que se faz de modo geral, entre disponibilidade econômica e disponibilidade de estoque. Por exemplo, quando você fala em estoque de petróleo, o conceito de estoque de petróleo não é um conceito físico, é um conceito econômico. Com o petróleo a $100, os estoques de petróleo duplicaram. Porque o problema do petróleo a $15 é que o petróleo que custa R$14,99 para produzir não é mais estoque. Você tirou da conta, porque um petróleo que custa mais caro para fabricar do que para faturar, não é mais reserva de petróleo. Então, o conceito de reserva de petróleo, de água, é meramente... Você vai no McDonald's, sei lá, o papel que diz: de toda a água que existe no mundo, apenas 1% está disponível. Bom, está disponível nos atuais preços. Qual é o problema de você dessalinizar a água do mar? É custo, você tem que usar energia para fazer isso. Mas o barril de água custa muito mais, o que aconteceu? Os bilhões de dólares aí do mundo especulativo vão encontrar meios de fazer mais barato. Quer dizer, chance de ter crise de água no mundo é absolutamente igual a zero. E por que as pessoas temem isso? Porque elas se deixam engambelar pela conversa ambientalista e porque elas não pensam 2 minutos para raciocinar. Então o Aristóteles está dizendo assim: olha, se por um lado o consumo humano, ele não aceita que o consumo humano seja ilimitado, não porque ele acredita que as pessoas, está vendo que acabou de dizer isso aí, possam se autolimitar, mas porque ele acha que a disponibilidade física é limitada. E é assim mesmo que funciona. Então, o maior de todos os métodos de sustentabilidade chama-se sistema de preços. Porque é isso que ele é. Ele é uma maneira de dizer para você assim: pessoal, cuida aí porque agora ficou mais raro, então diminui o consumo daquilo. Não tem outro método melhor. Tem um gráfico da Shell que mostra isso, esse tipo de combustível. Quando o petróleo era inviável, para agora é viável. É assim mesmo. Quer dizer, como esse preço tem $100, nós devemos ter petróleo no mundo para 100 anos. Mais 100 anos. E aí o outro vai ser mais viável. Compreenderam como isso é complicado? Por exemplo, para o bem da humanidade, no sentido de diminuir o consumo de petróleo e incentivar outras energias, o menor negócio do mundo é que o petróleo custasse pouco, que o preço fosse baixo, porque aí você faria o contrário do que aparece. Porque haveria uma rápida, a preços baixos no barril, haveria uma rápida escassez. Porque como o petróleo americano é todo inviável, você tem que tirar do meio da terra, então é complicado. Entendeu? Então, onde é que ia ter petróleo? Ele diminui muito a oferta de petróleo. Mas dá para dizer, de qualquer forma, o seguinte: a crise de água não haverá, mas crise de água barata pode ter. Não, mas é que é apenas circunstancial. Por quê? Porque você começou a subir o preço da água. Cada dólar que sobe o barril, se a água fosse vendida a barril, vai viabilizando alguma água que era muito cara. Bom, aí de repente você subiu. Aí houve um grande aumento de oferta. E esse aumento de oferta diminuiu o preço da água, porque aí funciona a oferta e procura. Então, o processo econômico é sempre assim. Se você for olhar para a história de qualquer bem econômico que há no mundo, você vai ver que a história de todos os bens econômicos são assim. O telefone custava $20 para ligar de Nova York para Boston e hoje custa centavos. É assim, o processo econômico de tecnologia é um antimonopolista. Ele basta subir um preço da água para rapidamente a tecnologia resolver isso. Não é possível você conceber que um planeta com 3/4 de superfície cheia de água, e a água do mar tem aquele efeito, é salgada só. Tem algum segredo em tirar o sal da água? Nenhum, é a fabricação de cachaça. Você tem que destilar. Pô, mas por que isso não faz? Porque é caro. É caro por quê? É caro porque a energia que você usa nisso gerará um barril de água muito caro em relação àquela que está pronta. Mas se o preço subiu, ficou barato. E aí, então, a tecnologia vai melhorando, fica tudo baratinho de novo. Pois é a coisa mais óbvia, tá? É isso. Cada transição que pode ser considerada uma crise ou nem isso? Ela não é uma crise, ela é um escândalo de natureza publicitária, porque, veja, quando começou essa brincadeira com a tal da conversa do aquecimento global, não, da camada de ozônio. Quando a camada de ozônio arrefeceu,
apareceu o negócio da biodiversidade. Depois você acabou a biodiversidade, apareceu o negócio da água. Quando a água perdeu o assunto, né, cansou, apareceu o aquecimento global. Daqui a 3 anos ninguém fala mais dele e vai ter um outro troço qualquer. Na verdade, é um movimento publicitário de uma indústria chamada ambientalismo que reúne milhões de pessoas que vivem de gritar, de ficar gritando fogo na floresta como um bando. Assim, né? Então, você pega o aquecimento global, por exemplo, e estuda o que os cientistas contrários estão dizendo. Então, primeiro, ninguém tem certeza que tem. Segundo, os que acham que tem, acham em parte que possa ser natural e que não há meios humanos de fazer interferência sobre isso. Há uma teoria muito boa sobre isso, que acha que é os 100 anos de excesso de atividade solar que diminuiu a intensidade de ionização da atmosfera, diminuiu a quantidade de nuvens, o que fez com que diminuísse o albedo, que é a capacidade de reflexão das nuvens. Enfim, não há nenhuma ciência em você ficar por aí dizendo que o mar vai subir, que são tantos graus. Então, isso é apenas uma gritaria, porque imagine a quantidade de milhões de pessoas que vivem de fundos públicos, de empresas, defendendo essa tese catastrofista. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nesse assunto aí, pelo menos ter uma capacidade de olhar para os dois lados. Porque, embora eu não seja do ramo, eu já sei que há centenas de cientistas contrários à tese do aquecimento global. Sempre colocando a culpa na gente ainda, né? O sentido assim, olha, a coisa mais ridícula do mundo é você imaginar que o ser humano possa interferir numa coisa dessa, que as dimensões são do tamanho que são. Bom, mas isso, na Idade Média, hoje é um período enorme, com temperatura muito maior que hoje. Isso é um argumento, está medido, não é suposição. Quer dizer, o clima flutua. Na verdade é que a temperatura flutua, como o cisto de aço. Então, dizer que somos nós os culpados pode ter, seguramente, aí, conotações políticas escondidas. É preciso prestar atenção nisso. Basicamente, não ser trouxa. Né? Tem que pensar um pouquinho. Será que é assim? Mas veja que coisa interessante que diz aqui o Aristóteles, dizendo, no fundo, que há alguma maneira, há uma exiguidade nas coisas da natureza. E essa exiguidade... Veja bem, eu não estou defendendo sujar as coisas nem escandalhar o planeta, tá? Então, veja, eu sou o maior defensor de deixar as coisas bonitas, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado para não ser transformado em massa, né, de manobra. Então, aqui o que ele está dizendo é que se alguma coisa limitará, é a limitação da própria oferta da natureza, porque ele até agora só falou daquilo que você mencionou, quer dizer, as verdadeiras riquezas. Então, não há escargot para todo mundo, não há, entendeu? Não há. Você tem, há um Instituto Zeri, que é uma outra dessas entidades catastrofistas, que diz o seguinte: mas na hora que a China ficar um pouco melhor, mais rica, ela vai aumentar a demanda de cerveja no mundo em 1 bilhão de cervejas por dia. Bom, aí então não haverá água para atender isso. Mas vem cá, qualquer dona de casa, mais que seja analfabeto, quando alguém propõe esse problema, né, assim, olha, vai haver mais de 1 bilhão de pessoas comprando cerveja. Ela não automaticamente não sabe o que vai acontecer. O que acontece quando tem mais de 1 bilhão de pessoas comprando cerveja? A cerveja sobe de preço até que aquele 1 bilhão mais pobre caia fora do mercado consumidor. Pô, mas essa é a coisa mais óbvia do mundo. Como é que eu posso transformar uma coisa tão simples economicamente numa catástrofe planetária? Mas aí o que acontece? Como a cerveja tem muita demanda, vai ter gente que vai inventar jeito de fazer cerveja mais barata. Foi assim que foi sempre feito aqui. Vai ter 1 bilhão de pessoas mijando no ouro. Que é pior coisa. Não, que vão deixar, né? Vão deixar de, né? Continuamos, pessoal. A aquisição artificial ou crematística. Agora ele vai falar do mal, né? Porque ele agora não está mais falando das maneiras naturais de sustentar a família. Ele vai falar agora das maneiras que advieram ao mundo depois da invenção do dinheiro. Olha que coisa impressionante aqui. Não tem um curso de economia que seja capaz de dar essa visão que Aristóteles dá no primeiro dia de aula, que devia ser obrigação. Tá? Começamos, por favor.
Existe, portanto, mostramos agora a razão disso, um gênero de riquezas naturais próprio à economia doméstica, tanto quanto à economia política. Mas existe também um outro gênero de bens e de meios que comumente chamamos, e com razão, especulativo e que parece não ter limite. Alguns os confundem com as riquezas de que acabamos de falar, por causa de sua afinidade. Embora elas não sejam muito distantes, não são a mesma coisa. As primeiras são naturais, enquanto as segundas são um produto da arte e da experiência. Portanto, são artificiais, nesse sentido, tá? Artificiais. Comecemos pela seguinte observação. Cada coisa que possuímos tem dois usos, dos quais nenhum repugna a sua natureza, porém, um é próprio e conforme a sua destinação, outro desviado para algum outro fim. Por exemplo, o uso de um sapato é calçar. Podemos também vendê-lo ou trocá-lo para obter dinheiro ou pão, ou alguma outra coisa. Isto sem que ele mude de natureza. Mas este não é o seu uso próprio, já que ele não foi inventado para o comércio. O mesmo acontece com as outras coisas que possuímos. A natureza não as fez para serem trocadas, mas, tendo os homens, uns mais, outros menos do que precisam, foram levados por este acaso à troca. Tampouco foi a natureza que produziu o comércio, que consiste em comprar para revender mais caro. A troca era um expediente necessário para proporcionar a cada um a satisfação de suas necessidades. Ela não era necessária na sociedade primitiva das famílias, onde tudo era comum. Desculpe, essa troca chama-se escambo. É a situação do sujeito que criava pato e que não plantava feijão. Então, ele entregava lá um pato contra um saco de feijão. Então, ele não fazia isso para ganhar dinheiro, mas apenas para ter o feijão e outro ter o pato. Então, era uma maneira de trocar as coisas para uso próprio. Esse era o princípio dos campos, das trocas, né? Nisso, no entanto, gerou uma série de enormes distorções que hoje são normalidade, né? Ele vai explicar. Pois é, vou fazer uma parada aqui. Quando eu me surpreendi com essa frase, né? Ela não era necessária na sociedade primitiva das famílias, onde tudo era comum. Mas isso aqui não é verdade. Aqui, inclusive, soa um Engels da vida, né? Ao dizer que, no princípio, tudo era de todos. Até que alguém inventou a propriedade. Daí começou a história do mundo. A pessoa não está meio fora de eixo, porque a gente sabe que tudo aquilo que... É um exemplo do próprio Olavo em sala, né? Que, por exemplo, a mulher era abundante. Então, a mulher era de todos. Ninguém é proprietário da mulher. Mas o cavalo, havia poucos cavalos. Então, aí já dava problema. O mais forte ficava com o cavalo, o mais fraco ficava sem cavalo. Era um exemplo clássico dele, né? Tem até ele ilustrava isso com uma frase de um filme aqui, de Pequeno Grande Homem, né? Que o índio chega pro outro e diz assim: eu tenho 2 mulheres e 4 cavalos. Eu tinha, pois é, eu tenho 4 mulheres e 2 cavalos. E a gente fica sem saber quem que está na... Quem é mais... quem que está na melhor situação, né? Isso aí. Quer dizer, o que você está aqui sugerindo que ele possa ter uma impressão, assim, digamos, socializante, né? É. Porque nós não sabemos de verdade o que é que o Aristóteles chama de sociedade primitiva. Então, é muito difícil dizer isso. A verdade é que toda vez que o Platão propõe qualquer espécie de comunização das coisas, ele pula correndo e agarra no pescoço do Platão. Então, ele não é, na prática, defensor de nenhuma teoria socializante. Não é mesmo. Tá? Tanto é que ele se rebela, tem aí um apêndice do livro, em que ele faz a crítica da República, do Platão, que esse compilador transformou em anexo, que nos outros livros está como um capítulo normal. Então, você verá que ele acha que é absolutamente impossível qualquer espécie de socialismo, pelas razões que você acabou de dizer, que a exiguidade gera a necessidade da propriedade. Mas o que ele está aqui dizendo, ele diz isso, tá? Então, o que ele quer dizer aqui, nós não sabemos exatamente, porque nós não sabemos a que sociedade primitiva ele está se referindo. Tá? Então, vai ficar um pouco misterioso o sentido verdadeiro disso. Apesar de que vale a pena, eu vou tentar dar uma olhadinha nas minhas outras fontes, de repente a gente descobre alguma dica aí. Tá? Mas, se a gente imaginar isso como a aldeia, a sociedade primitiva, isso acaba
Mas a aldeia dele já não é assim. Então, mas a aldeia no sentido de grupos familiares. Mas, Comum, né? é isso, mas isso no tempo dele já não era bem assim. Ele está falando da cidade primitiva, ele está falando de alguma coisa que veio muito antes. Tá? No tempo dele já não se aplica esse critério. É alguma coisa assim. Como nós não sabemos exatamente qual é o exemplo que ele está usando, então é difícil de interpretar isso. Agora, vocês podem ter certeza que ele é um defensor da ideia da propriedade o tempo todo. Tá? Vamos ver em seguida, ele vai deixar claro. Continuamos. Tornou-se necessária apenas nas grandes sociedades e, após a separação das propriedades. É até mesmo corrente ainda hoje entre vários povos bárbaros. Quando uma tribo tem de sobra o que falta a outra, elas permutam o que tem de supérfluo através de trocas recíprocas. Vinhos por trigo ou outras coisas que lhes podem ser de uso, e nada mais. Trata-se de um gênero de comércio que não está nem fora das intenções da natureza, nem tampouco é uma das maneiras naturais de aumentar seus pertences, mas sim um modo engenhoso de satisfazer as respectivas necessidades. É uma espécie de nascimento do comércio, tá? Mas ainda sem a conotação acumulativa que ele irá em seguida criticar. Foi esse comércio que, dirigido pela razão, fez com que se imaginasse o expediente da moeda. Não era cômodo transportar para longe as mercadorias ou outras produções para trazer outras, sem estar certo de encontrar aquilo que se procurava, nem que aquilo que se levava conviria. Podia acontecer que não se precisasse do supérfluo dos outros, ou que não precisasse do vosso. Estabeleceu-se, portanto, dar e receber reciprocamente em troca algo que, além de seu valor intrínseco, apresentasse a comodidade de ser mais manejável e de transporte mais fácil, como o metal, tanto o ferro quanto a prata, ou qualquer outro, que primeiramente se determinou pelo volume ou pelo peso, e a seguir se marcou com um sinal distintivo de seu valor, a fim de não se precisar medir ou pesá-lo a toda hora. Alguma coisa, meio alguma coisa. Então, a moeda foi inventada 300 e poucos anos antes dele. Na Lídia, os gregos pegaram essa expertise da moeda e do varejo também, os gregos que inventaram o varejo. E eles estão entendendo, ele está, na verdade, descrevendo por que se inventou isso. Porque eu tenho um porquinho, mas eu não sei se naquele dia alguém quer um porquinho. Então eu levo uma moeda, mas a moeda tem que ter um valor intrínseco. Então a moeda tem que ter alguma base de escassez dela própria. Então ela é feita de metais preciosos. Como não dá para ficar o tempo todo pesando para saber se tem de fato 5 gramas, ou uma onça, assim, você escreve em cima que tem uma onça. Então aí fica que eles inventaram uma moeda que foi uma maneira de facilitar as trocas. É isso que ele está dizendo. Tá? Agora, percebam o que ele vai dizer em seguida, que é de uma importância extraordinária. Tendo a moeda sido inventada, portanto, para as necessidades de comércio, originou-se dela uma nova maneira de comerciar e adquirir. A princípio era bastante simples, depois, com o tempo, passou a ser mais refinada, quando se soube de onde e de que maneira se podia tirar dela o maior lucro possível. É este lucro pecuniário que ela postula, ela só se ocupa em procurar de onde vem mais dinheiro. É a mãe das grandes fortunas. De fato, comumente se faz consistir a riqueza na grande quantidade de dinheiro. Então, quando você inventou a moeda, a riqueza, que era essencialmente uma capacidade de obter naturalmente o sustento da família, mesmo com os exageros que houvesse, passou a ser considerada a detenção, né, de quantidades de moedas. Então você não tinha mais a riqueza do carneiro, a riqueza da uva, você agora tem dinheiro. E é isso que fez essa perversão que aconteceu na medida em que a moeda foi inventada como uma maneira de troca e que tomou uma espécie de... virou um autônomo, assim como o golem, que vira um ser que não é mais controlável por ninguém, como um monstro do Dr. Frankenstein, né? Alguma coisa assim. É isso que ele está querendo nos ensinar aqui. Olha só como você... quer dizer que dinheiro faz dinheiro? É, isso mesmo. Ele acha que isso é profundamente imoral. Porque ele acha que a riqueza que nasce da própria riqueza, que é a própria maneira como você fala a moeda em grego,
é uma distorção da função de facilitação das trocas da moeda e é uma maneira ilegítima de buscar enriquecimento. Quer ver? Vamos ver como é que ele explica isso. No entanto, o dinheiro é somente uma ficção e todo o seu valor é o que a lei lhe dá. Mudando a opinião dos que fazem uso dele, não terá mais nenhuma utilidade e não proporcionará mais a menor das coisas necessárias da vida. Basta que o Lula aí decrete que o real não vale mais nada. O nosso dinheiro, porque no tempo dele ainda o dinheiro era baseado no metal. O nosso dinheiro, então, é absolutamente ficcional, porque a única coisa que garante a existência do poder de compra do nosso dinheiro é o fato de que alguém diz que ele vale, que é o Estado. Não é isso? Então, ele está dizendo isso, que o valor do dinheiro é meramente fictício, ele não tem valor real, verdadeiro, né? É apenas uma ficção. Veja, eu acho, por exemplo, que a possibilidade dos americanos sustentarem o valor do dólar aqui para frente vai ser fazendo guerra. Porque no contexto de mundo bélico, aquele país, né, que parece que vai ser sempre o vencedor, ele tem mais valor, né, monetário. Né? É uma possibilidade concreta, né? Porque o dólar não pode cair. Como é que você sobe o dólar? Você vai ter que fazer alguma coisa para gerar valor político na moeda. Porque apenas a promessa americana está cada vez, na medida que se desvaloriza, ele é cada vez mais papel pintado. Entenderam? Isso. Quer ver? Ele vai explicar, continua explicando brilhantemente. Mesmo se tiver uma enorme quantidade de dinheiro, não se encontrarão, por meio dele, os mais indispensáveis alimentos. Por exemplo, numa ilha deserta, o que serve dinheiro? Ora, é absurdo chamar riqueza um metal cuja abundância não impede de se morrer de fome. Prova disso é o Midas da fábula, a quem o céu, para puni-lo de sua incansável avareza, concedera o dom de transformar em ouro tudo o que tocasse. As pessoas sensatas, portanto, colocam em outra parte as riquezas e preferem, e nisto estão certas, outro gênero de aquisição. As verdadeiras riquezas são as da natureza, apenas elas são objetos da ciência econômica. Entenderam? O objeto da ciência do dinheiro não é da economia. Aristóteles propõe, portanto, uma ciência econômica que lide apenas com as transformações da natureza. Mas todos os processos monetários, na opinião dele, não deveriam pertencer à economia, deveriam pertencer a uma outra ciência qualquer, né? Que podia ser crematística, por exemplo, especulatística, sei lá, alguma coisa assim. Ele faz a distinção perfeita entre o que é verdadeiramente valioso e o que não é. Pois não. Ele chama isso de verdadeira riqueza. Mas, tá, o dinheiro não é verdadeira riqueza, mas qualquer outra coisa que a pessoa tenha também é baseada na lei. Uma coisa que pertence. A banana que você come não é uma lei que se sustenta. Então, o alimento me parece única. Mas coisa que consegue consumir. Mas você, quando você derruba uma árvore e faz uma cama, e você faz uma casa, também isso é real, concreto, não depende de lei. Mas tem alguma lei que diz que a casa é sua. Bom, claro, mas a mesma lei que alguém diz que o dinheiro vale. Em muitas maneiras você pode defender aquilo com inteligência. Agora, o problema é que o dinheiro em si não tem nenhum valor intrínseco. Porque numa casa, quer dizer, é uma coisa que tem valor e que estão querendo tirar de você. E é melhor que alguém diga que é seu. Mas um dinheiro não, porque o dinheiro é apenas uma... Sabe o que é o dinheiro? Na verdade, o dinheiro é uma espécie de cupom de racionamento. É um cupom de racionamento. Eu tinha um aluno no Rio, muito engraçado, ele é do DAC, eu acho que ele deve ser diretor do DAC hoje, tendo em vista essa confusão que armaram aí. Ele levantava lá e dizia assim, esse negócio de dizer que falta dinheiro, eu não engulo esse negócio. Porque eu tenho um primo que tem uma gráfica em bom sucesso. Então, ele me falou que ele é capaz de produzir qualquer quantidade de dinheiro aí. Agora, que besteira é essa que não tem dinheiro? Você for... Pensa, não vou dizer o nome do rapaz, mas pensa um pouquinho. Se o problema do mundo fosse fabricar papel, não haveria miséria no mundo, né? Então, como no fundo, a economia real que interessa, a economia das coisas, dos serviços, quantos médicos existem disponíveis nesse momento? Poucos, por quê? Porque para formar um médico demora 10 anos. 10 anos de esforço para formar um médico. E os que já foram formados têm o péssimo hábito de morrer de vez em quando. Tá? Então, o que acontece na prática é que tudo que é serviço humano ou de disponibilidade natural é limitado.
E é por causa disso que o dinheiro que representa esse conjunto de limitações deveria ser chamado de cupom de relacionamento, que é o que ele é na prática, né? Mas quando ele vira uma coisa fetichista, quer dizer, o dinheiro vira dinheiro por si próprio, então ele se reproduz sem estar associado ao aumento do bolo racionável. E é isso que ele está dizendo que é absolutamente artificial. É claro que a propriedade é também uma lei humana, mas a propriedade é sempre uma casa. Entendeu? E o dinheiro não, o dinheiro é só é só apenas uma convenção, né? Tanto é que nós mudamos de moeda 20 vezes no Brasil nos últimos 15 anos, sei lá quanto. Pô, você sabe quanto é? Uma vez eu peguei uma nota antiga lá do escritório, pô, a nota era de 12 milhões, não é inacreditável, 12 milhões de alguma coisa. Não dá para imaginar um trabalho de consultoria que foi vendido por 12 milhões de alguma coisa? Todo mais, é verdade. Como ele encaixaria em uma obra de arte? O quadro, o que interessa é o quadro, né? É isso? É claro que no tempo de Aristóteles as coisas eram muito mais simples, mas a gente pode extrapolar o raciocínio. Quer dizer, o que interessa é que os quadros que o Picasso pintou são poucos, por isso é que eles valem muito. Não é isso? Então, que faz uma obra de arte do ponto de vista econômico, porque a obra de arte vale como obra de arte. E aí, então, nesse caso, estaria na sua situação normal. Mas ela tem um valor econômico na medida da sua exiguidade. Não é isso? Quer dizer, a gente tem uma história do Picasso engraçada, que ele mandou a empregada comprar umas coisas na esquina e mandou um desenho. Assim. Fez um desenho, chegou lá, ela pegou e pagou com o desenho. Aí voltou com um desenho feito pelo dono da mercearia. O que é isso aí? É o troco. É o troco que o dono da mercearia tinha feito. É claro que o desenho do dono da mercearia não vale coisa nenhuma, né? Porque o Picasso é um só, ele não é o Picasso. Mas vale o mesmo raciocínio. Agora, a obra de arte vale, antes de mais nada, como obra de arte, ou seja, como um bem não econômico. A não ser que ela seja feita para ser vendida, mas não é o caso, de modo geral, não devia ser. Muito bem. Então, por favor. A outra maneira de enriquecer pertence ao comércio, profissão voltada inteiramente para o dinheiro, que sonha com ele e que não tem outro elemento nem outro fim, que não tem limite onde possa deter-se a liquidez. Em geral, todas as artes querem indefinidamente seu fim. A medicina, por exemplo, que tem por objeto a saúde, abarca todos os casos que levam ao seu estabelecimento, que são inúmeros. Mas cada um dos meios de cada arte tem seus limites e está consumado quando chega ao seu fim, isto é, ao último termo de cada que deve alcançar. Quando o paciente está curado, você não precisa mais continuar curando. É isso que ele falou, quer dizer, a ação do médico acaba quando está consumado o objetivo, que é restabelecer a saúde. Então, continuando. O fim a que se propõe o comércio não tem limite determinado. Ele compreende todos os bens que se podem adquirir, mas é menos a sua aquisição do que seu uso o objeto da ciência econômica. Essa, portanto, está necessariamente restrita a uma quantidade determinada. Então, a ciência econômica, que é a gestão da casa, está preocupada em como é que você consome aquelas coisas para continuar vivo. E que o que faz o comércio é não lidar com o consumo, mas com a aquisição, ou seja, com as transferências que há daquilo que é consumido. Entendeu por que a economia não lida com a especulação, de acordo com a história? Não ignoramos que, nesse ponto, a teoria é desmentida pela prática. Todos, e principalmente os comerciantes, amam o dinheiro, não julgam ter o suficiente e sempre acumulam. De um ao outro é apenas um passo. O dinheiro serve-lhes para dois usos análogos e alternativos. Um para comprar as coisas e revendê-las mais caro, outro para emprestar e retirar, após o prazo estabelecido, seu capital com juros. Ou seja, especular com estoques ou especular com empréstimos. É isso que ele está dizendo, né? É isso. Muito bem. Esses dois ramos do seu tráfico não diferem, como se vê, senão porque um interpõe as coisas para aumentar o dinheiro, enquanto o outro o faz servir
imediatamente o seu próprio aumento. Alguns acham que as duas operações convêm ao governo doméstico e que é preciso não somente conservar o que se tem, mas também multiplicar o dinheiro ao infinito. Será que isso é verdade, né? Alguns acham que também é assim, caso deve ser assim. Ele acha que não. Para o que ele vai dizer. O princípio dessa disposição de espírito é que eles só pensam em viver e não em bem viver. Então, eu não preciso olhar atrás, eu explico. Tem do conceito de eudaimonia de Aristóteles. Eudaimonia ou eudaimonia significa espírito belo. Eu é beleza, né? E daimon é espírito. Demônio vem daí. É que no fundo, eudaimonia significa felicidade. A felicidade humana só é atingido quando o homem realiza-se ontologicamente. E realizar-se ontologicamente não é ficar rico, mas é perceber a natureza do mundo, ou seja, no fundo é tomar consciência do mundo. É por isso que para Aristóteles não é possível compreender como objeto humano apenas a acumulação de bens, porque isso não é uma coisa humana na sua concepção. Onde ele explica isso é na Ética Nicômaco, que é o livro de ética que vem antes dele. Então, ele não consegue conceber o homem como tendo por objetivo acumular coisas materiais. No que ele, de certo modo, também é predecessor do cristianismo, que acha exatamente a mesma coisa. Continuamos disso, por favor. É que eles só pensam em viver e não em bem viver. Paixão que não tem limite e não refreia de modo algum a escolha dos meios. Bem viver é atingir a eudaimonia, tá? Eudaimonia, que é a felicidade pela sua realização ontológica. Aqueles mesmos que desejam bem viver não deixam de procurar também os prazeres da vida animal e, como isso depende das faculdades pecuniárias, põe todo o seu zelo em obtê-los. Este é o princípio de uma outra espécie de tráfico cujos recursos só foram imaginados para o luxo. Aqueles que considerações particulares impedem de correr atrás da fortuna através do comércio tentam consegui-la por outros meios, às vezes até pelo mais monstruoso abuso de suas qualidades superiores e de suas faculdades. A coragem, por exemplo, não foi dada ao homem pela natureza para acumular bens, mas para proporcionar tranquilidade. Não é esse, tampouco, o objeto da profissão militar, nem o da medicina, tendo um por objeto vencer e o outro curar. Converteram-nas, porém, em meios de obter riqueza. Elas se tornam o único fim da maioria das pessoas que entram nessas carreiras e subordinam tudo à meta que se propuseram. Ou seja, a mercantilização de todas as coisas. Não parece exatamente como é hoje. Você é médico não porque você tem uma ideia de uma missão de curar os outros, mas porque você achou que é aí que vou ganhar uma grana. Não é? Quer dizer, é isso que ele está dizendo, que essa mercantilização é uma destruição do sentido da atividade humana. Está falando isso há 24 séculos. Ele está dizendo que o homem está buscando a felicidade. No quê? Porque como existem mecanismos de enriquecimento pela especulação, então, em vez de você ter apenas a visão econômica de que obter bens materiais é uma maneira de garantir a sobrevivência física e, portanto, a possibilidade da completação do seu objetivo existencial, então a própria vida fica baseada em produzir uma acumulação de riqueza. Isso é absolutamente errado, porque na ética aristotélica, que está na Ética Nicômaco, que é o livro anterior a esse, que ele escreveu pretensamente para o filho, embora haja dúvidas, ele diz, então, que a felicidade humana só se obtém pela realização ontológica. O ser humano só se realiza quando a água só se realiza quando ela molha. O fogo só se realiza quando ele queima. E o ser humano só se realiza quando ele se transforma num ser consciente do mundo, ou seja, de alguma maneira emula o filósofo. Mas ele está pensando como Brahma, né? Mas é que só uma gradação, não uma mudança de qualidade. Como até as 4 castas prevêem, né? Porque o cérebro não é um grama, mas o cérebro tem que ter uma autoconsciência do sentido da sua vida. Embora ele nunca terá uma autoconsciência do sentido de quem está em cima dele, porque ele não enxerga para cima. Mas ele, no seu nível, é capaz de ter autoconsciência. Então é muito mais um problema de gradação do que de mudança de qualidade. Tá? Continuamos disso, por favor. Vemos quais são os meios artificiais e não necessários de adquirir bens e as causas que determinam que se recorra a eles.
Vemos também quais são os meios naturais e necessários que têm por objeto garantir a subsistência e que pertence ao governo doméstico, gênero de aquisição que tem limites e é muito diferente daqueles que não os têm. E aqui, pessoal, nós paramos para a gente não exagerar, faltou um pouquinho ainda da meta, mas a gente começa rapidinho amanhã e já no fundo é apenas uma recapitulação que veio antes. E aí, então, estamos aí nos preparando para Aristóteles nos contar, então, que a partir desses conceitos é preciso, então, pensar e como é que você estabelece o governo do Estado, que é para onde ele vai indo, né, na direção do final do livro. Então, muito bem, então, se vocês toparem, amanhã, então, estamos aqui de novo, nesse mesmo bate-local, na mesma bate-hora, das 19 horas. Muito obrigado pela presença. Quero lembrar que aqueles que estão aí de carro, que puderem ajudar aí os pedestres, seria uma coisa simpática. Tá? Temos aí vários colegas aí que estão aí abertos. Tá? Então, vê aí, conversem entre si, para ver como é que vocês fazem isso. É isso, turma? Até amanhã, né?